Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar essa mesa com todos que nos assistem, com todos que nos escutam. Estamos aqui mais uma vez para falar de quem? Jesus, claro. Jesus, que só Ele importa. Só Ele importa. Então, sejam todos bem-vindos. Já vai se ajeitando aí quem está assistindo em casa, quem está assistindo no trabalho, ajeita a cadeira, né? Porque hoje a gente tem um episódio muito especial, com uma pessoa muito especial. Sim. Temos recebido, assim, convidados fantásticos aqui, né? Sim. A honra tem sido... Nossa, né? Muito nossa, assim. A gente tem aprendido muito. E espero aí você que esteja aí assistindo, está nos ouvindo, que você seja edificado por aquilo que a gente vai trazer aqui hoje. Amém. Mas antes de mais nada, só para a gente lembrar, porque não a gente não quer ser insistente, mas é importante de falar. E o que está de graça? O que está de graça, Vini? O like, rapaziada, o like. O like tá de graça, viu? E se você der o like, o dedo não cai, olha só. É verdade. E a gente está com uma promoção, né? Você dando like e comentando, você ainda ganha uma oração. Olha só que bênção. Então você ainda sai abençoado. Você ajuda o nosso projeto aí para frente, alcançar mais vidas, porque o intuito é que essa mesa possa chegar a lugares que nós não conseguimos, né? E chegando nesses lugares, você nos ajudando, você ainda ganha uma oração. Olha só que bênção. Olha só, você vê como o nosso patrocinador, nosso produtor é bom, né? Ele é bom demais. Ele é bom demais. A gente está falando de Jesus, tá? Ele é o grande produtor, investidor, patrocinador, é ele. Amém. Então, gente, como falamos aqui, deixa o like aí pra gente. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @JuntosNaMesa. Lá a gente compartilha tudo que a gente faz por aqui. Estamos no Facebook também e Spotify. Então a gente sempre lança um episódio inédito, terça-feira às 8 horas da noite no YouTube. Você se inscreva, né? Ativa o sininho para receber as notificações. No dia seguinte, 9 horas da manhã, já está o episódio lá no Spotify também. E aí a gente vai interagindo com vocês. Então, glória a Deus. Sem massagem, sem desculpa, né, Caô? Sem desculpa. Então, que você possa aí compartilhar para abençoar essa obra, amém? Então a gente está hoje aqui com uma pessoa incrível, uma pessoa que eu tive a honra de conhecer recentemente. O Vini e o Cauê já conhecem, já faz mais de 10 anos, eu né? acho. Um pouquinho de tempo. Mas é uma pessoa que já estava para vir aqui faz um tempinho, Sim. né? A gente estava vendo a agenda, uma pessoa assim, super ocupada, né? Uma pessoa importante. Pessoa importante, né? É outros 500, né? É difícil achar um encaixe assim na agenda. Exatamente. Aí a gente teve que gravar num feriado, que só assim pra gente conseguir. Pra gente conseguir horário com ela, senão... Mas brincadeiras à parte aí, a gente quer apresentar aqui essa pessoa. Ela que é presidente da Comunidade Evangélica Senhor dos Exércitos, de São Bernardo do Campo. Façam as honras aí, senhores. A nossa pastora, a nossa ajudadora, a intercessora, que ora pela gente, que puxa a orelha também, mas em amor. Nós amamos muito ela. E, cara, é um prazer estar dividindo a mesa com ela aqui para falar de Jesus. Nós já dividimos a mesa algumas vezes, nós já dividimos a mesa várias vezes, tanto como... Eu posso falar que 99,9% das vezes com coisas boas. Sim. E esse 1% aí foram exortação em amor, mas em tudo Deus edificou a gente. Então, cara, muito feliz em estar recebendo a esposa do nosso pastor Daniel, que já esteve aqui com a gente, a nossa querida tia... Vó. Mãe? Faltou mãe. Mãe espiritual. Né? Tá vendo? Nossa tia Leila, vó Leila, aí. Mãe Leila, pastora Leila. Bem-vinda à mesa. Amém. Deus abençoe. Como nós falamos, a casa é minha. Mas a mesa é nossa. A mesa é nossa. Amém. Fica à vontade. Glória a Deus. É muito mais fácil assistir de casa. Toda terça-feira, quando tem a chamada lá, a gente já está na expectativa. Às vezes não conseguimos, né, na terça-feira, porque a casa está sempre cheia, né? Mas depois a gente vai lá. E é um prazer para mim poder falar alguma coisa, né? A gente fica nervosa, né? Fica. Nossa, a mesa traz uma certa
Uau! Parece que a mesa cresce assim. A mesa cresce, a responsabilidade também. Sim. Mas estou à disposição, né? Estou muito feliz de poder compartilhar esse momento. E eu sei que, como todos os outros episódios, vai edificar a vida de alguém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ela que foi a primeira, ou uma das primeiras a orar pelo podcast. Eu cheguei, estava na casa deles, depois de ter conversado com o Vini, e falei assim, cara, a gente está com esse projeto. Ela falou assim, não, vamos orar. Sim. Vamos orar e a resposta das orações dela, a resposta das nossas orações. Das nossas E aí, quando nós falamos que é uma mãe espiritual, é uma mãe que intercede, que está ali, que ela tem nós como filho, como netos, e cara, ter ela aqui é uma felicidade muito grande. Tipo assim, foi uma das primeiras pessoas a orar por isso, e a falar, cara, a gente está junto, se precisar de alguma coisa, a gente está ali, a gente está orando, a gente ajuda. Então, é muito bom. Amém. Muito bom mesmo. Amém. Glória a Deus. Então, para a gente começar aqui, Vinícius, faria uma oração para a gente? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer por este dia maravilhoso, Pai. E por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos mais uma vez sentados à mesa, Senhor, para falar de Ti, compartilhar experiências e aprender um pouco mais, Senhor. Poder compartilhar os bem-feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Pai amado, Senhor, que tudo, Senhor, que for falado aqui, Senhor, seja, Senhor, debaixo da Tua vontade, da Tua direção, Pai. Que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas, Senhor. Nós queremos, sim, Senhor, ser canais, Senhor, usados por Ti, Senhor. Senhor, que desta mesa, Senhor, possa sair, Senhor, rios, Senhor, de águas vivas, Senhor. Que possa, Senhor, chegar nesses lares, Senhor, e alcançar, Senhor, várias vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque o verdadeiro intuito e o verdadeiro foco deste projeto, Pai, é levar, Senhor, o Seu nome, Senhor, em lugares, Senhor, onde nós não podemos alcançar, Pai. Mas, Senhor, que através desse vídeo, Senhor, vidas possam ser alcançadas, transformadas em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Leila, como você mesma disse, Já maratonou os episódios? já maratonou, já sabe todo mundo. Se eu perguntar até a ordem, acho que ela sabe responder. A gente tem uma pergunta-chave que a gente faz para todos e a gente está curiosíssimo para saber a sua resposta. Você sabe qual que é a pergunta? A gente vai fazer só por praxe, Por só. favor. Então, por praxe, faça a Por pergunta. praxe. Leila, a gente queria saber o que é mesa para você, o que representa a mesa, o significado tanto no âmbito espiritual, material, humano. O que é mesa? Olha, eu tenho pensado muito sobre isso desde que vocês iniciaram esse projeto. Me vem muita coisa. E pela idade que eu tenho, eu poderia contar isso até terça-feira que vem. Não tem problema. Mas eu entendi no meu coração, no sentido como família, eu experimentei, eu tenho quase 73 anos, eu experimentei muitos momentos em volta de uma mesa, com os meus pais, né, com a minha avó. Não conheci o meu avô de nenhum dos dois lados. E na minha casa, meu pai era presbítero, né, a minha mãe sempre trabalhando muito na igreja, então eu cresci nesse meio. Eu preciso lembrar quando foi que eu me converti, porque foi uma forma diferente, né? Porque quando eu fui gerada, eu já não era crente, mas quase, né? E eu me lembro de muitos momentos na casa dos meus pais, nós reunidos em volta da mesa, desde pequena. Eu sou a mais velha de 4 filhos, e eles não me deixam esquecer disso. Às vezes eles me ligam, você é a mais velha. E eu me lembro muito bem de muitos episódios em volta de uma mesa. Momentos em que o meu pai orava junto com a gente, falava alguma coisa da palavra, a minha mãe sempre preparando algo para colocar na mesa, para a gente compartilhar. Isso foi a minha vida toda, né? E eu me lembro também de alguns momentos muito difíceis numa mesa. O momento mais difícil para mim, na mesa, foi o dia da morte do meu pai. O meu amigo, meu conselheiro. E no dia que
nós entregamos, né, diante de Deus, nosso coração triste pela perda do meu pai, nós nos reunimos depois como família em volta de uma mesa. Eu, minha casa, os meus irmãos com as famílias. A minha irmã preparou um belo almoço para nós. E ali a gente compartilhou a tristeza, mas, ao mesmo tempo, a alegria de ter aprendido com aquele homem tudo que nós aprendemos a respeito de Cristo. Então, para mim, a mesa é momento de alegria, mas a mesa não envolve só alegria. Eu penso que a mesa envolve tantas outras coisas que, às vezes, a gente fala, puxa, mas a gente se reuniu para rir um pouco. Mas nem sempre é assim. Eu estava hoje de manhã orando e Deus me trouxe à memória, lá de Lucas 22, eu acho, que Jesus estava com os discípulos naquela mesa e ele disse assim, a mão daquele que me traz está comigo na mesa. E a gente passa por isso também. A gente passa muitos momentos dessa forma, né? E não precisa ficar chorando, a gente é só copiar Jesus, o que ele fez, como ele agiu. Lógico que era todo um momento específico, um objetivo específico, tudo já profetizado, né? Mas nós passamos as mesmas coisas que Cristo passou ali naquele momento. Então, me veio muito, copia o que Jesus fez. Deixa que tudo está no controle de Deus, até nesse momento que você está compartilhando a mesa com alguém que possa, de repente, em algum momento, trazer alguma tristeza ao nosso coração. Isso faz parte da mesa. Na mesa também acontecem reuniões onde vão ser tomadas decisões que muitas vezes não são tão fáceis de tomar. Também numa mesa de um juiz, né, de um advogado, de um médico. Né? Eu também estive na mesa de um médico que disse o que aconteceria com a minha mãe, com meu pai, né? Então, a mesa, eu acho que ela abrange tantas coisas, né? Na mesa você põe um filho. Ele fala que eu sou avó, né? Você falou que eu sou... Não, ele que falou que eu sou a mãe. Então, a gente... Falou que você é tia? A gente põe o filho frente a frente. Muitas vezes eu fiz isso com os meus filhos, na mesa, e a gente faz uma correção, uma exortação em amor, mas a gente está ali na mesa. A mesa não é só sentar e falar de coisas boas. A mesa também é um lugar de tomar decisões, né? Então, as decisões, elas fazem parte da mesa também, né? Não é só algumas coisas, né? É tão abrangente, é tão vasto o assunto sobre mesa. Mas, assim, nesses últimos dias, o que me fala muito sobre mesa é essa passagem de Lucas 22. Né? O que está sentado comigo à mesa, né, é o que me trairá. E o comportamento de Jesus é o que tem sido assim, algo que eu tenho buscado com mais intensidade nesses últimos dias. Né? Então, assim, de uma forma geral, para mim, mesa não é só a alegria, mas são momentos também pesados que nós precisamos enfrentar. Como filhos e filhas de Deus, independente das responsabilidades no reino de Deus, das tarefas que Deus dispensa a nós, decisões precisam ser tomadas. Né? Às vezes, ela não alegra todos que estão sentados na mesa, mas é o momento que as decisões precisam ser tomadas. Então, para mim, mesa é assim, muito abrangente, né? Momentos assim muito especiais, de muita alegria, mas também alguns de um pouquinho de tristeza, mas nós temos o comportamento de Cristo, buscamos, né, ser iguais a Cristo, parecidos com Cristo, então as decisões elas vão ser corretas também. Com certeza. Amém. Com certeza. E, sem dúvida, aí, estando à frente de um ministério, tenho certeza que já tiveram mesas aí muito difíceis, sim, complicadas, né? Sim. E conta um pouquinho, assim, né, dessa trajetória até você estar na frente de um ministério, como é que chegou a tudo isso, né? A partir do momento que você teve esse verdadeiro encontro com Cristo, né? Mesmo vindo, né? Como você já comentou aqui, né? Já vindo, mas
tem aquele momento, né, que a gente tem a revelação do Espírito Santo e tudo mais. E conta um pouquinho até chegar aqui, né, até estar na frente lá da comunidade. Tem um ditado que fala que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, né? Todos nós temos que passar, né, pelo sangue de Cristo, tomar as nossas decisões, né? Os nossos pais não nos ensinam, mas não podem tomar essa decisão por nós. Eu fui criada dentro da igreja, desde pequenininha, né, desde bebê, e quando eu entendi que algumas decisões seriam minhas, eu achei que não era importante, porque eu já estava no meio, né? Mas chegou um tempo na minha vida que eu já era casada, eu me casei com 21 anos, né? Com 21 anos eu me casei, e passamos um período, mais ou menos com 4 anos de casado, que foi muito difícil, nós falamos até em separação, mas como Deus já estava de olho em mim e estava de olho nele, isso não aconteceu. Esse foi o momento que verdadeiramente eu me converti, de todo o meu coração, de toda a minha alma, confessando Jesus, me ajoelhando, confessando o meu pecado. Foi nesse momento. Eu tinha mais ou menos uns 26 anos, 26 para 27 anos, quando isso aconteceu. Então, foi o meu momento de encontro com Cristo, né? Apesar de conhecer, mas aí não mais de conhecer, mas aí de contigo andar, né? De com o Senhor andar e verdadeiramente abraçar o Evangelho de Cristo. Sempre trabalhei na igreja, nunca fiquei de fora do trabalho da igreja. Eu fazia de tudo na igreja. Eu me colocava em tudo que era possível, porque eu amava trabalhar. Agora eu sinto assim um pouquinho mais de dificuldade pela idade, mas se eu posso, eu estou lá, né? A comunidade veio a existir no ano de 1990, pela primeira vez na minha vida. Eu tive um sonho profético. Eu nem sabia que existia sonho profético, mas Deus sabia e me deu esse sonho. Alguns irmãos que nós tínhamos amizade deram a interpretação desse sonho e era realmente a existência da comunidade. E nós esperamos 3 anos que isso acontecesse. Você conhece bem a história. Conheço. 3 anos nós esperamos, até que Deus nos tirou da onde nós estávamos, não porque a igreja não era boa, porque eu amava aquele lugar, né? Foi aonde eu nasci, né? É uma igreja muito séria, uma igreja que leva realmente o Evangelho, né? Que é a igreja presbiteriana, né? Independente. Como eu nasci nessa igreja, eu me lembro de muitos fatos. A minha família foi a que trouxe a igreja evangélica para São Bernardo do Campo, porque não existia uma igreja evangélica aqui. São Bernardo era pequenininho, né? Não essa cidade grande que é agora, mas eles construíram depois um salãozinho pequenininho, bem pequenininho, e na pedra fundamental, né, como existe, hoje não sei se existe isso ainda, mas na pedra fundamental, né, aquela que você faz uma ata, escreve o nome de todo mundo que está presente naquele momento, e vai fazer o alicerce e coloca lá, vocês conhecem isso, né? E está lá meu nome. Eu tinha alguns meses, mas eu estava presente lá, então meu nome está lá também, na pedra fundamental. Isso foi em 1950 para 51, né? E esse local existe até hoje, foi tombado como patrimônio histórico. Nossa, como é duro falar isso. Eu me casei nesse lugar, eu cresci nesse lugar, eu me casei nesse lugar, Daniel se converteu nesse lugar, foi ungido presbítero nesse lugar. De vez em quando eu passo lá, né, fico olhando. Outro dia eu fui, estava aberta, eu entrei, funcionar algo da prefeitura lá, né? Então, essa é a minha trajetória aqui na cidade de São Bernardo. E a comunidade veio a existir em 1993, ela vai fazer agora em agosto 30 anos, de bastante luta e de bastante luta, mas de tanta vitória que é muito maior do que o número de lutas, né?
Estamos nesse local aí, trabalhando para a glória de Deus, fazendo aquilo que a gente aprendeu desde criança, né? E para a glória de Deus, todas essas coisas. E o Daniel, não pode falar dele, né? Pode. Nossa, é que aí a gente vai esticar mesmo o horário, porque tem tanta coisa para falar dele. É realmente um homem segundo o coração de Deus. Eu conheço todos os atos dele, aqueles que ninguém conhece, porque acontecem dentro de casa, né? E ele se sujeitou a tudo o que Deus falou. Abriu mão de tudo, do emprego, de tudo, para viver para a obra de Deus mesmo. Então, a gente se sente pai mesmo de todo mundo, avô de todo mundo, né? Tia de todo mundo. Isso aí é um prazer mesmo. A comunidade aconteceu dessa forma e vai ser para todos sempre, até que Jesus volte e as coisas sejam de outra forma, né? Dentro disso tudo, sou suspeito de falar, porque eu estou na SESI faz mais de 10 anos, bem mais. Bem mais de 10 anos. Vou fazer 9 anos de casado agora, que a gente estava conversando aqui, ela até perguntou, quantos anos você vai fazer de casado? 6? Eu falei, 9. Ela, 9? É, 9. Então, é bem mais. De todo esse tempo, a SESI vai fazer 30 anos. 30 anos. Esse ano. Desses 30 anos, qual foi a mesa que mais te impactou? Tanto no sentido espiritual ou no sentido físico? Porque a mesa ela não é só física. Sim. A mesa ela é espiritual também. E a mesa espiritual é uma mesa que você tem com Jesus. Jesus te trata ali, ele te exorta, ele te edifica, e dali você traz para o âmbito físico. Desses 30 anos. Pode ser... Sei que deve ter umas 30 mil aí, nesses 30 anos, mas pode ser uma só. Mas deve ter alguma que você lembra e você fala assim, uau, essa... Uau, é essa. Muitas mesas me impactaram na comunidade até hoje. Mas eu vou falar de uma só, que foi a primeira. Quando aqueles que Deus mostrou no sonho foram chamados para que a gente sentasse juntos e a gente decidisse, vamos. Foi essa mesa a que mais me impactou, por ver que Deus tinha me dado esse sonho, ele estava acontecendo, e a gente teve muitas confirmações, porque a gente espera um sim de Deus, uma confirmação de Deus para você poder avançar. E a mesa que mais me impactou foi aquela que Daniel chamou algumas pessoas que Deus tinha mostrado no sonho, que estariam junto conosco, quando nós nos assentamos na minha casa, na mesa lá de casa, e toda a decisão foi tomada, né? Então, essa foi a que mais me marcou, de uma forma boa, de medo de responsabilidade, porque até então as decisões não eram nossas, do Daniel, né? Eu sou auxiliar dele. Ele fala que eu sou secretária dele, né? E eu faço isso mesmo, com muita alegria. E foi a que mais me marcou. Foi o dia que nós nos sentamos na minha casa, em volta daquela mesa, com alguns meninos. E esses meninos... o que Deus tinha mostrado que estariam juntos, né? Então, você começar algo com um menino não é fácil, porque menino, às vezes, toma decisão, depois volta atrás, né? Mas eu creio que nenhum deles, né? Algumas coisas aconteceram também, faz parte da vida, mas, por exemplo, Eduardo, que era um menino na época, né, é firme com a gente e luta junto ali. O meu filho, que também era um menino na época, está ali junto, batalhando, né? O Jean, que cresceu na minha casa, era menino mesmo na minha casa, todos eles cresceram na minha casa, por isso que, né, a gente tem essa ligação. Também tinha também meu sobrinho, o Rodrigo, que também estava nessa mesa. E muitas coisas aconteceram na vida de cada um deles, né? Mas, daquela época, os que sentaram conosco na mesa, a grande maioria está junto até hoje, né? Então, essa foi a mesa principal.
né, no sentido espiritual. De confirmação, né? De confirmação de Deus de tudo aquilo ali. A mesa, no sentido material, que me marcou assim, profundamente e que eu me emociono quando eu me lembro, foi num período da comunidade, que a gente estava passando um momento muito difícil. Os momentos difíceis, eles são assim tão intensos, né? Os de alegria parece que eles passam rápido, assim, você fica esperando um outro chegar, né? Mas parece que aqueles momentos assim tensos, eles demoram mais para passar. E Daniel estava desempregado. Danielzinho estava começando um trabalho, Juliana também não trabalhava, e tinha ainda uma menina que morava na minha casa. Ela se chama Andréia, ela mora agora lá no Espírito Santo. Ela morou muito tempo na minha casa. Então, era uma filha também que morava em casa. Estavam todos sem trabalhar. E é incrível como a gente sentava na mesa e a gente ria. Essa semana, a Juliana, minha filha, falou: mãe, eu não me lembro de momento triste em casa, mesmo quando faltava alguma coisa. A gente ria. Ela disse: por que a gente ria? Mas, sei lá, a gente é meio doido. Nem era de nervoso, sabe, Cauê? Não era. A gente tinha certeza da providência, né? Não era para ficar se lamentando. E eu me lembro que, num momento desse, que a gente não passou um só, a gente passou vários momentos, eu falei assim: eu vou começar a dar aula. Daniel disse: aula de quê? Eu falei: aula de teclado, eu sei tocar. E eu me coloquei assim: eu vou dar aula. E aí, eu acho que Deus gostou da ideia e começou a mandar alunos. Então, eu tinha 32 alunos de teclado na minha casa. E o que eu recebia dos alunos supria toda a necessidade da casa. Mas teve um dia que estava um pouco difícil, um pouquinho antes de ter os 32 alunos, a gente pagava aluguel, inclusive, né? Antes de ter esses 32 alunos, que acho que foi um momento que a gente sentava na mesa e orava junto, né? Eu não tinha mais nada em casa a não ser um pacote de macarrão. Eu amo contar essa história. Essa história, para mim, ela é assim sensacional. Para quem não viveu isso, fala: nossa, que história. Mas, para mim, ela é profunda. Eu tinha só um pacote de macarrão em casa e não tinha mais nada. Aí eu chamei todo mundo, né? E Daniel também desceu. Nós sentamos na mesa e disse assim: olha, vocês orem, porque só temos esse pacote de macarrão. Não tem mais nada. Para amanhã é só misericórdia. Então, a gente come misericórdia amanhã e tal. E a gente ria, né? Eles davam risada também com isso. Aí eu preparei aquele pacote de macarrão. Nós estávamos em 5 pessoas. É a conta, né? Imagina 3 jovens em casa, come pouco, um homem né? maduro. Né? Eu falei: vou ficar com a parte menor, né? Coisas de mãe, sabe? Coisas de mãe. Aí, beleza, eu preparei aquele macarrão com tanto carinho, vocês não têm noção. Não porque era o último, mas porque eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Aí preparei aquele macarrão, estava aquele cheirinho gostoso. Quando estava pronto, nós sentamos na mesa, nós oramos e agradecemos a Deus aquele macarrão, porque a gente não comia sem todos estarem na mesa e agradecer a Deus. E quando a gente acabou de orar, tocou a campainha. Aí os outros 4 olharam para mim, uma vontade de falar: gente, vamos tampar a panela e guardar o macarrão, né? Claro que a gente não faria isso. Aí Danielzinho foi atender a porta. Eram 3, eu me lembro de 3 jovens da igreja em específico. Sabe aquele jovem assim que não tem fundo? Eram esses 3, né? Sei como é. Sei como Você já passou por isso, Sei né? como é. Era assim, os meus 3 de casa eram assim também. Aí eles entraram e disseram assim: nossa, que cheiro bom! Aí nós olhamos um para o outro e começamos a rir, né? Porque só a gente sabia da história, né? E nós começamos a rir e eles ficaram olhando assim para mim, tipo, como que, mãe, por favor, mãe. Eu disse: pois é, o macarrão que eu fiz e tal. Eu disse: nossa, que cheiro bom! Aí nós colocamos mais 3 pratos na mesa. E eu fiz um sinal para os meus filhos: não peguem.
primeiro são os de fora. Aí, imagina, né? Eles levantaram, nossa, que cheiro bom, aí põe macarrão no prato, o outro levantou, põe macarrão no prato, e eu só fazia assim. E tinha macarrão na panela. Aí o outro pegava e eu. E tinha macarrão na panela. E a gente ria muito. O Daniel fazia assim com a cabeça. E a gente ria, né? E todo mundo comeu. E sobrou macarrão na panela. Era algo impossível de acontecer. Mas eu tenho total convicção que Deus multiplicou o macarrão naquela panela. E a gente ria. E no outro dia, de manhã, aí lavamos a louça, ficamos lá em oração, rimos muito com aqueles jovens em casa, porque a minha casa sempre foi assim. Rimos muito, eles foram embora muito tarde da noite, a gente foi descansar, Daniel e eu oramos lá no quarto, os filhos não veem certas coisas, sabe? Vocês saibam que vocês não veem tudo o que acontece. Não no sentido de esconder de vocês, mas é no sentido função de pai e de mãe, né? E no outro dia, vocês não têm noção do que chegou na minha casa. Eram caixas e caixas de tanto mantimento. Nossa. Tinha até shampoo importado, coisa que eu nunca tinha usado. Falei, só foi aquela vez, né? Acabou. Foi só para Deus dizer para mim, você está vendo como eu cuido de você? Até um shampoozinho importado. Mas chegou tanta coisa, e dinheiro também. E ninguém sabia daquilo que estava acontecendo. Então, nesse momento, essa foi a mesa no sentido material que muito me impactou dentro da minha casa. Eu sei que não acontece só na minha casa. Material. Entre o material e o espiritual ao mesmo tempo, né? Exatamente. Porque houve uma multiplicação. Multiplicação. Um milagre. Um milagre. E até o que a gente até comenta, que é a matemática de Deus ela é totalmente diferente, exatamente. Que é no dividir que você multiplica. Então, ou seja, automaticamente, quando dividiu ali, Deus foi multiplicando. E eu aprendi que Jesus não multiplica só pão e peixe, não. Tá? Multiplica macarrão também. Multiplica macarrão também. O cardápio dele é refinado, né? É refinado. Bom, até agora, acho que a conversa está muito boa, muito gostosa. Né? E eu, como neto, tenho a função de complicar um pouco as coisas. Né? Ixi. É uma trégua, é feriado. Você falou, vó, que nessa mesa... você olhou para os seus filhos, né? Sinalizou tipo as visitas primeiro, demonstrando que força, né? Você tem que demonstrar para visitas só que você é forte, que está tudo bem e tal. E hoje, estando à frente de uma liderança, eu percebo que as pessoas olham para a gente como se a gente fosse super-heróis, pessoas de ferro. Não, sim. Que ele é de ferro, não passa luta nenhuma, dificuldade nenhuma. Como que foi nesses 30 anos de ministério para você ter que lidar com essa situação? Porque, assim, na verdade, ninguém pensa na liderança, né? Não. Todo mundo só pensa em você mesmo. Tipo, não, minha pastora, ela não tem problema, eu tenho problema, ela tem que vir resolver o meu problema, né? A cabeça das pessoas é assim. E como que foi para você lidar e como que é lidar com isso? Porque esse pouco tempo, estou no ministério 4 anos, vai fazer agora, não é fácil, mas mesmo assim, né, a gente sabe que a nossa força vem de Deus. Só que as pessoas olham e acham que a gente é super-herói. E a gente também tem que demonstrar uma certa força para as pessoas também. Né? E como que é para você lidar com isso? Ser assim? Pois é. Depois você bate nele, tá? Ser líder, levantado por Deus, como a gente tem certeza que foi, a gente tem que se revestir de algumas coisas, não a mais. A gente tem que se revestir de força, aquela armadura que está disponível para todos, não para a liderança, mas para todos. Mas a gente tem que fazer uma diferenciação aí, que é muito complicada mesmo. Esses dias nós estávamos num aconselhamento, que é o que a gente faz. A gente não presta relatório para a comunidade, graças a Deus. Não precisa ficar fazendo relatório. Eu conheço igrejas que o pastor tem que fazer relatório do que fez, do que não fez, por que não fez. Né? Então, a gente, graças a Deus, é livre ali
para fazer. Nós trabalhamos e não trabalhamos pouco, não. Nós trabalhamos, apesar da nossa igreja ser uma igreja pequena, onde tem pessoas, tem problemas. E nós estamos ali para ajudá-las a resolver os seus problemas, né? Realmente, pastor não é feito de uma matéria diferente, né? É feito do mesmo barro que todo mundo. Mas nós temos que ter, assim, o Daniel sempre fala assim, que ele se apaixona pelas ovelhas. E realmente é isso. A gente se apaixona num sentido bom da palavra, né? Não de paixão aí, louca, mas a gente se apaixona pelas ovelhas de tal forma que os problemas que elas têm passam a ser os nossos problemas. Quando eu vou ao médico fazer aquela geralzinha assim, né? Igual carro, né? Vocês levam um carro para fazer uma geralzinha, né? Então eu também vou. Ele sempre diz assim para mim, é um médico que cuida de mim há 44 anos, né? Da minha família. E ele sempre fala assim para mim: você não pode morrer pelas pessoas. Eu falo com certeza, quem tinha que morrer pelas pessoas já morreram. Aí eu já aproveito e já mando Jesus nele, né? E muitas vezes ele se emociona e já chegou a fazer perguntas. Então, eu estou aguardando aí a conversão desse homem muito sério. Então, a gente se apaixona pelas pessoas nesse sentido. E a gente quer que elas estejam tão bem que a gente se dedica, às vezes, não tomando o lugar do sofrimento delas, mas orientar, né? Essa semana eu estava conversando com um pastor. Eu estava por telefone conversando com esse pastor, que eu confio muito, e que a gente troca assim, informações e histórias, né? Ele me disse assim: Leila, eu vou te falar uma coisa que eu nunca tinha pensado. Aí eu falei: manda para mim aí que, né? Ele disse assim: você sabia que ovelha morde? Eu falei: uau, ovelha morde, né? A ovelha, às vezes você está buscando ajudá-la e ela está tão ferida com alguma coisa que ela acaba dando uma bela mordida na gente. E são essas fases difíceis que um pastor também tem que suportar, né? Então, Vinícius, você também tem um chamado. Aprenda que ovelha é difícil, apesar que você também é ovelha e eu também sou ovelha, né? Mas a coisa mais maravilhosa que aconteceu para mim na minha vida foi esse chamado que Deus deu de poder cuidar de pessoas, chorar por causa de pessoas, junto com elas e por causa delas também, né? Jesus fazia isso, Jesus fez isso, Jesus chorou, Jesus sofreu e em momento nenhum ele desistiu. Já me foi oferecido muita coisa, no sentido espiritual e no sentido pessoa mesmo. Oferecer, assim, coisas que eu não vou comentar, mas facilidades no reino de Deus. E no reino de Deus não tem nada fácil. O reino de Deus, né, a salvação a gente ganha por esforço, né? Não esforço que nós vamos resolver, mas é por ficar assim, se manter no reino de Deus, posição, porque né? manter na posição, porque essas ofertas elas vão acontecer para você também, né? Agora, vale tanto a pena que eu não saberia fazer outra coisa na minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida, a não ser isso que eu aprendi, pouco que eu aprendi desses tempo que eu faço na comunidade, mas já fazia no outro lugar, né? É a segunda igreja minha. Eu só pertencia à Igreja Presbiteriana Independente de São Bernardo do Campo e à comunidade, a não ser os 5 anos que eu passei fora de São Bernardo. Lá em Vitória, que eu frequentei a igreja em Vitória, e em Peruíbe, onde nós fundamos uma igreja presbiteriana lá, né? Saiu da nossa mesa. Olha que interessante, legal lembrar disso. Nós tínhamos um restaurante
E tinha uma senhora que gostava de comer pizza lá no restaurante, era eu que fazia, né? Não é essa que a gente compra agora, eu fazia, né? Aí, ó, mais uma para a gente. Você viu, né? Você viu? E ela gostava da pizza de lá, e um dia ela pediu para me chamar, eu sentei com ela na mesa do restaurante, e nós começamos a conversar, e ela falou que ela era evangélica e tal, não sei o quê, e eu estava procurando uma igreja lá. E ela me disse, vamos abrir uma igreja? Pensei, meu, que mulher doida. E realmente chamei o Daniel, na hora chamei o Daniel, ele sentou com a gente lá, ficamos nós 3 ali naquela mesa, e nós fundamos uma igreja que é grande lá em Peruíbe hoje. É uma igreja grande lá em Peruíbe hoje, que começou na mesa do nosso restaurante, que era a minha casa, né? Começou ali, essa igreja. E depois eu perdi o contato. E um dia eu voltei lá em Peruíbe e eu procurei a igreja, estava na hora do culto, fui lá no culto, alguém lembrou de mim, né? Muitos anos depois lembrou de mim, e daí pediram para que eu ficasse de pé e disseram assim, essa é a Leila, tal, assim, assim, que era a dona do restaurante, Manjedoura, o nosso restaurante se chamava Manjedoura, e ela é uma das fundadoras dessa igreja. Nossa, me senti tão velha aquele dia. Falei, uau! Não precisava ter falado isso, né? Não precisava ter declarado isso. Mas eu me senti muito privilegiada, né? Fiquei muito feliz deles. Não precisava ter se lembrado, mas realmente ficou lá uma marca por onde nós passamos, e começou essa igreja, começou na mesa do nosso restaurante, né? Junto com a dona Darcy. Né? Ela cedeu um terreno, aí começamos uma construçãozinha, depois a igreja saiu de lá, porque cresceu muito, está lá no centro de Peruíbe, a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vale a pena, Vinícius. Glória a Deus. Lidar com pessoas nunca vai ser fácil. Não. Você pode ver, a pessoa pode ser formada em psicologia, em Sim. psiquiatria, pode ter doutorado em coisas da mente. Cara, nunca vai ser fácil, porque você não vai saber a pessoa que está do seu lado, você não vai saber o que ela pensa, você não vai saber como que ela age. Então, por mais que é igual a Leila falou, cara, você vai chorar com a pessoa, mas você vai chorar por causa da pessoa também. Por causa da pessoa. Exatamente. Então, cara, hoje eu sou líder de jovens na SESI, você é líder na Getsemane, o Rafa é discipulado e tudo mais. Então, cara, você lida com as pessoas. É lógico que vai ter aquela pessoa que você vai falar para ela, cara, vai por aqui, ela vai por ali. Mas vai ter aquela pessoa que você vai falar, vai por aqui, ela vai pular 2 caminhos e vai pelo terceiro. Sim. E é isso. E depois ela vai voltar chorando e falar assim, você não me avisou, eu te avisei sim. Então, vai ser sempre assim. Não vai... Cara, eu trabalhei durante 1 ano na escolinha que tem aqui embaixo, em Mebion de Ninês. Eu falei, cara, eu quero trabalhar só com criança. Porque tem a criança que você fala assim... Aconteceu até um fato lá que a criança falou assim, eu vou sentar no balanço aqui, você me empurra, que eu não tenho medo, tá? Ela vai confiar em você. Se você falar para ela, vai por aqui, ela vai confiar em você. Mas se eu falar para você, Vinícius, vai por aqui, você não vai confiar em mim. Por quê? Porque você tem a sua própria versão, você tem a sua própria mente, você tem o seu próprio caminho. Por mais que você fale assim, cara, o que ele está falando é certo. Mas eu não vou ir pelo dele, não, eu vou ir pelo meu aqui, porque pelo meu eu vou cortar um caminho aqui, eu vou pular aquele obstáculo e eu vou sair lá na frente. E aí esse pular o obstáculo é quando você cai, quebra a cara e aí você volta chorando. Então, e cara... a gente ajuda a catar os cacos. Então, a gente usa a cola de Deus e... Exatamente, exatamente. A criança, ela tem um coração assim puro, aberto, né? limpo, né, para poder receber aquilo que você está falando. O adulto já acha que ele sabe de tudo. Tem algumas... Eu sempre falo, vocês já me ouviram falar, a modernidade ajuda e a modernidade atrapalha. Né? Tem alguma modernidade, essa, por exemplo, é a modernidade que ajuda, né, que leva, quando vocês fizeram o podcast com o Daniel, não é que eu fiz mais propaganda, mas acho que eu fiz mais propaganda. Melhor confessar logo. Né? Tem que dar mais café para ela. Lá tinha gente lá em Miami ouvindo, né, assistindo vocês, depois me deram, né, um retorno. Nossa, como é legal isso que eles estão fazendo e tal. Então, a modernidade que ajuda. E a modernidade que atrapalha, muitas vezes, são tantas pessoas na mídia falando da verdade que não é verdade. Da verdade que eles acham que é. Sim. E ainda citando versículos bíblicos que não se encaixam naquilo que eles estão falando. Fora de contexto totalmente. Fora total. Então, isso é complicado. E dentro do que você falou sobre o chamado,
a gente ouve isso, né? As pessoas começam a mudar a verdade que está na palavra de Deus e elas se convencem daquilo ali. Tipo, para que serve pastor? A gente tem os cultos online, a gente pode ser membro virtual. Para que precisa de pastor? Então, tem hora que você não tem um argumento que a convença. Então, você fala assim, olha, leia aqui. Mostra para mim que não precisa, então, de pastor. Porque lá está escrito que Deus, né, levantou um para apóstolo, e pastores, mestres e tal. Então, pastor serve para alguma coisa. Pastor tem uma função, né? E tem alguns se intitulando pastores. Não tem um chamado de Deus. E aí a gente vê tudo que está acontecendo por aí. E as ovelhas, muitas vezes, elas se sujeitam a tudo isso. Então, o nosso trabalho dobra. Sim. Mas, como nós estamos trabalhando para alguém que sabe o que faz, que é Cristo, a gente obedecendo aquilo que Ele fala para a gente instruir, dá tudo certo. E aqueles que não aceitam, pagam um preço alto, né? Mas a Bíblia mesmo fala que o povo perece por falta de conhecimento. Por falta de né? conhecimento. A pessoa não lê a palavra. Não lê. A pessoa não busca, a pessoa não faz nada. Aí a pessoa vai lá e entra numa igreja. Nos coaching, exato. bíblico, né? E aí a pessoa pega e fala assim, então tá bom. É o que a gente até comentou no podcast. Você abre a Bíblia e fala assim, Deus, fala comigo. Aí você abre, se converter... Não, esse daqui não é para mim, não. Calma aí, deixa eu abrir no outro. Então, ela vai onde convém. E aí ela vai perecer por conta disso. O cara tá falando que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. Aí dá errado. Esse daí não tá certo. Ela vai em outro. Aí vai em outro. Aí vai em outro. Aí acaba virando... Existe o tal do profeta, né? O tal do profeta é meio complicado de falar. Existe, sim. Deus fala, Sim. como sempre falou, né? Deus continua falando. Mas aquilo... Tem hora que não é Deus que está falando, é as pessoas falando do seu próprio coração, desviando pessoas da verdade. Sim. Desviando pessoas da verdade. Né? Então, é muito complicado. Tem uma pessoa que falou assim para nós outro dia, você viu que abriu mais uma igreja ali embaixo? Não vi. Melhor uma igreja do que um boteco. Não é verdade isso. Que comparação, uma comparação muito infeliz, né? Não é melhor ali ter uma igreja do que ter um boteco. Não é nesse sentido. As igrejas não podem acontecer igual acontece qualquer coisa. Se não for pelo chamado de Deus, elas vão dar problema. Sim. Quantas igrejas você conheceu, você e você, que elas fecharam? Por que elas fecharam? Né? Alguma coisa aconteceu. Às vezes fechou, sei lá. Porque começou errado ou porque entrou no caminho errado? Porque entrou por um caminho errado, porque foi por um... Eu conheço várias histórias, né? Várias histórias que são muito tristes, tipo marketing, né? Eu falei uma vez com um pastor assim, desculpa, meu irmão, mas isso é marketing do inferno. Ele não fala comigo mais. Já tem só uns 15 anos, ele não fala comigo mais. Mas vai analisar. Né? Não, mas que grosseira que você foi. Eu falei, eu não vou entrar nisso, porque Deus não está num negócio desse. Você inventar uma história para poder chamar a atenção dos outros, não tem que inventar nada, já está tudo pronto. Joga um versículo, ele vai chamar a atenção. Não precisa você inventar moda, né? Uma coisa que eu costumo dizer lá na igreja, não é que eu sou contra a festa, fazer tipo, vamos fazer um evento na igreja. Não é que eu sou contra isso. Pode existir sim, mas você não tem que pensar em atrair as pessoas por conta do evento. Porque quem atrai as pessoas é o Espírito Santo. Sim. Então eu levo muito comigo Atos 2. Por que as pessoas foram atraídas? Sim. Por causa do Espírito Santo. Sim. Então, onde o Espírito Santo está, automaticamente as pessoas vão ser atraídas. Sabe por quê? Porque o povo perece. Sim. O povo perece, o povo precisa. Então, quando vê, peraí, aqui eu estou sentindo algo diferente. Sim. Nossa, é uma presença surreal. Não é assim, porque o Cauê veio lá todo bonitão, de terno, gravata. Não é por causa disso, sim, entendeu? Exatamente. Concordo total com isso. Uma coisa que eu aprendi assim, né? Seja verdadeiro. Sim. Não tem que ser o que você não é. Cara, uma hora o que você
vai aparecer. Como diz o mundo, numa hora a casa cai, né? Muito engraçado, né? Porque recentemente eu passei uma situação e um jovem veio me questionar. O Cauê já me conheceu do futebol e eu não tenho problema nenhum falar isso, porque eu era uma pessoa muito estressada no futebol. Só que eu sempre pedi para Deus ir me tratando isso e Deus realmente foi trabalhando a minha vida. Foi trabalhando a minha vida e tal. Só que chegou um dia que eu fiquei bravo, mas tipo assim, eu demonstrei ficar bravo, mas não pus para fora, só saí. Aí um jovem chegou para mim, nossa, você ficou bravo? Eu falei assim, ué, eu sou de ferro? Porque, tipo, a pessoa olhava pra mim assim como, não, você não pode ser bravo, você não pode ficar triste, você tem que ser feliz o tempo todo. Não, peraí, eu vou pra igreja porque eu também preciso mudar. Eu fiquei bravo, sim. Irai-vos, mas não pequeis. Eu falei assim, a diferença é o que eu fiz com o que eu tava sentindo. Eu não feri ninguém, não machuquei ninguém, eu preferi me retirar e pronto, é isso. Entendeu? Mas as pessoas olham assim, não, você não pode ficar bravo, de forma alguma. Você não pode ficar triste, viu, Cauê? Não pode, você tem que ser feliz o tempo todo. São as pessoas que chegaram para Jesus e falaram, você não pode quebrar as coisas aqui, não. Na verdade, você tem que colocar o durex aqui assim. Aí entra naquilo que o Rafa falou, não adianta você querer mascarar. Uma hora, então assim, você tem que ser verdadeiro. Aí. E eu sou, tipo, muito verdadeiro. A gente é brincalhão, né? Sim. A gente é brincalhão, mas quando tem que ser sério, a gente também é sério. Sim, e aí as pessoas têm que enxergar isso, porque a gente não vai ser o tempo todo o irmãozinho, ó, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Não, não é assim que funcionam as coisas. Então, mas o que você é na igreja tem que ser dentro da sua casa. Sim, O que você é na igreja tem que ser dentro do seu trabalho, na sua escola. Exatamente. Por que você vai ser duas pessoas diferentes? Na igreja você é igual, lembro. Mas é isso que a Leila tá colocando, né? Que eu preciso ser diferente na igreja para atrair pessoas, porque o objetivo não é que a gente vai entrar numa polêmica, mas hoje a igreja está tentando se moldar ao mundo para trazer o mundo para a igreja. Exato. Então, exatamente. Aí você vai entrar numa polêmica e eu não tô nem aí por polêmica também. Os mas artistas que saíram do meio gospel, não, porque eu vou para lá, porque eles é uma forma de eu conseguir chegar. Não, cara, Jesus não precisou ir em baile funk para... E conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. Se é o Espírito que constrange em amor, por que eu tenho que mudar o jeito que Jesus colocou na minha vida, que eu tenho que ser, para poder atrair aquela pessoa? Por que eu tenho que pegar um exemplo, ir em algum baile, alguma coisa, para poder pregar de Jesus, sendo que eu posso orar pelaquela pessoa e Deus pode preparar um momento para eu poder falar de Jesus pelaquela pessoa? Exatamente. E aí você entra em outra vertente também. A pessoa quer ir num baile, um exemplo, um pagode, funk que seja, numa rave, para poder pregar. Só que dentro do ônibus, quando ela está indo para o trabalho e tem uma pessoa sentada do lado dela, ela não faz. Não faz. E aí? Exato. E aí? Ela às vezes tem desejo daquilo e ela tem que arrumar uma desculpa para poder estar naquele ambiente, né? Tá naquele ambiente. Eu conheço uma pessoa muito perto mesmo, que teve um período da vida que se desviou mesmo do evangelho, se desviou e tal. E eu e Daniel oramos muito tempo por essa pessoa que, num determinado momento da vida, retornou para Cristo e está na bênção mesmo. Aí aquelas pessoas que frequentavam junto as baladas, né, assim que o pessoal fala, né, estão se convertendo agora. Aí eu fui, por quê, né? E um deles contou para mim assim, quando a gente estava na balada, essa pessoa que você orava, a gente estava ali na balada, um copo de bebida na mão, não sei o quê, e quando alguém falava assim, estou com problema, não sei o quê, a pessoa punha a mão e disse, não, calma, porque Deus, porque Jesus... Ela tinha a essência dela, que não desapareceu com o desvio. E, no momento certo, aquilo falou mais alto e ela retornou. E aqueles para quem ela falava isso começaram a se converter. Eu já conheço 4 que se converteram. Quer dizer, alguns vão dizer, opa, então posso ir para a balada e ir lá eu... Né? Não é isso. Deus usou o momento de desvio da pessoa, aquilo que ela tinha guardado no coração para que esse se convertesse. Agora, estão trazendo as baladas para dentro das igrejas. Essa é a diferença. Deus usou uma pessoa que estava desviada, mas que conhecia a verdade, né? Por algum motivo, essa pessoa aconteceu isso. Agora, essa modernidade que eu acho que não ajuda é trazê-la de fora algo para atrair os jovens, principalmente jovens, né?
Então, o que, que acontece? Ele vem para dentro e o ambiente é exatamente o mesmo. Qual é a diferença? Não, mas a diferença é a letra da música. Porque o ritmo é o mesmo, o ritmo não tem nada a ver. A letra tem. Você acha que ele presta atenção na letra? Não. Ele não Ele já presta está atenção acostumado na com o letra. ritmo. Ele está acostumado com o ritmo. Eu já vi pessoa ficar endemoniada por causa de um ritmo. Ele não estava cantando a música, era só a batida, aquela batida. Né? Eu não estou muito na área agora da música, mas eu conheço Mas isso. os ritmos destravam Sim, áreas espirituais. Sim, exatamente. Então, pessoas caem endemoniadas por causa do ritmo, aquilo que acontecia lá fora. Então, a igreja ela tem que ser um diferencial. Ela não tem que ser a capelinha branca, com a cruz lá na frente. Tem igreja que não aceita nem a cruz lá na frente. Mas a cruz é o nosso símbolo do cristão. Independente se Mas seja tudo cruz bem. ou não. Isso. A mensagem. Então, não tem importância isso. Agora, os ambientes estão mudando. E essa modernidade que atrapalha. Aí você fala de sentar na mesa e falar uma coisa dessa, eles não têm tempo para ouvir isso. Né? Então, é melhor pôr uma música, pôr alguma coisa que vai atrair, né? Então a gente precisa tomar cuidado. A mesa, infelizmente, ela se extinguiu por algum tempo. Sim. E se você pode até ver em ambientes de casa. De casa. Hoje você vai comprar uma casa, você vai ter uma cozinha americana. Por quê? Tem aquela mesa embutida junto com a cozinha, não tem como todo mundo sentar ali, um tem que sentar no sofá, outro tem que sentar em tal lugar. A televisão está lá do outro lado, e aí outro pega o celular. Isso. E aí você fala, conversam. por quê? O ambiente é projetado para uma refeição rápida, porque as pessoas não têm mais tempo. Não tem mais tempo. E aí eu estava vendo até aquele Douglas do Dizoscope falando, ele falou que isso é uma pesquisa nos Estados Unidos, que as mesas de escritório sofreram um grande aumento na sua venda. E as mesas de casa caíram cerca de 20% nas suas vendas. Ou seja, a pessoa está passando mais tempo no ambiente corporativo, no ambiente empresarial. Tudo bem, é o trabalho dela. Mas aí você leva para dentro da sua casa, a pessoa não tem mais tempo de mesa com a sua família. Exatamente. Porque ela não tem tempo com isso. Ela não está tendo aquele tempo de ter aquela conversa, aquele diálogo com a sua família, justamente por quê? Justamente por isso. A comida é rápida, o bate-papo é: oi, tudo bem? Foi seu dia? Ou às vezes nem pergunta. E aí é onde o jovem vai procurar isso em baladas. E aí a igreja, que tem que ser ao contrário, que ela tem que ser luz do mundo e sal da terra, ela está trazendo o mundo para dentro da igreja e o cara não vai ver nada de diferente. Exatamente. E aí, muitas vezes, nós somos taxados como: não, mas o Cauê, o Vini e o Rafa é chato, porque... Não é que é chato. Imagina o que eu ouço. Eu sou do tempo que venda... Sabe o que é venda? Vocês não são do tempo da venda, né? Da venda. Vendia, que você ia lá comprar as coisas? Mercadinho, sim. Antigamente se chamava venda. Vendinha, né? A vendinha. Vai lá na venda. Né? E a gente sabia muito bem que era uma delícia ir lá na venda, olhar aquela vitrine de madeira, tem aqueles doces ressecados lá dentro, Maria Mole, pé de moleque que estava até assim, já, né? Nossa, que delícia comprar um doce daquele. Aquela venda fechava no sábado, a meio-dia, ela só abria na segunda-feira. Né? Aí, por quê? Porque o dono da venda tinha família. Ele abria às 7 da manhã e fechava às 5 da tarde, porque ele tinha família. E as famílias já tinham comprado o que precisavam e sentavam na mesa. Era assim mesmo, eu me lembro disso. Quando meu pai chegava certinho. No começo, meu pai não tinha carro, meu pai tinha uma bicicleta. Eu amava andar naquela bicicleta quando meu pai chegava em casa. Ainda tinha sol. Aí ele chegava, punha a bicicleta encostada assim na parede, eu já pegava, ia na rua dar uma volta naquela bicicleta. E a minha mãe já estava preparando o jantar, todo mundo tomava banho e sentava ali junto. Eu me lembro muito disso. Eu dou até o nome da rua e o número da casa. Você sabe que eu estava uma vez no Rio Grande do Sul e eles ainda têm uma tradição de, no almoço, fecha tudo. Fecha tudo. Você não encontra ainda nada fecha. aberto. Ainda fecha. fecha. Então, você vai lá, tipo, se precisar de alguma coisa, Comércio na hora do almoço, fecha. Uhum. o dono Todo comércio fecha lá, vai para casa, vai almoçar e depois volta. Sim, sim. É verdade isso. Aí, eu achei que já tinha acabado não, isso. ainda tá vendo? ainda Só acontece. que tradição boa. Né? Agora, o que acontece hoje? Ninguém tem horário para nada. Vocês têm horário para muita coisa? Não tem.
Os homens trabalham de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? No turno da noite. O bom é que Deus também trabalha no turno da noite, né? Porque guarda todo mundo, né? Livra do mal. Mas o shopping é um lugar bom de passear, né? É um lugar legal de você passear. Mas aquilo ali fica aberto o tempo todo. E aquelas pessoas trabalhando o tempo todo, elas não têm tempo para as suas famílias, né? Então, o que o inimigo está preparando? Que ninguém tenha tempo. Os filhos são colocados em tantos cursos depois da aula, porque os pais não têm tempo de ficar com eles, né? Não tem tempo mais de sentar e instruir. Nossa, que coisa maravilhosa que era o meu pai. Eu me lembro de tudo que meu pai fazia, de todos os detalhes, não me sai da memória, que foi um registro que meu pai e minha mãe fizeram na nossa mente, no nosso coração, do jeito certo. Eu consegui fazer isso com meus filhos um período, quando eles moravam comigo, né? Daniel é casado há 26 anos já. A Juliana também tem muito tempo. Mas, quando eles eram pequenos, o Daniel e eu, nós preparávamos esse tempo de mesa no jantar. Porque no almoço o Daniel estava trabalhando, né? As crianças iam para a escola, então a gente se reunia como família na mesa no jantar. Aí sentávamos nós 4 assim, colocava tudo bonitinho na mesa, e eles ficavam esperando. Que incrível isso, né? Hoje não existe mais isso. Espero que em alguma casa que esteja ouvindo aconteça. Eles ficavam esperando. A gente orava, né? Cada dia era um que orava, cada momento era um. Aí eles ficavam esperando. Então, eu sabia o que era. Eu pegava o prato do Daniel, fazia o prato, colocava para ele. Aí eles falavam, as crianças falavam assim: por que o do pai tem que ser primeiro? Aí eu peguei, falei, já sei o que eu vou fazer. Eu falava, o do pai é primeiro porque ele chegou primeiro na minha vida. Vocês chegaram depois. Então, eu fazia o prato do Daniel, o prato do Danielzinho e o prato da Juliana, que foi a que chegou depois, né? Então, era assim, aquele momento. Ah, tá bom, nós entendemos isso. Então, hoje em dia, os pais não têm mais tempo disso, né? Mesa é como você falou, ela já não está sendo fabricada, porque não dá ibope. Não está tendo... Não tem serventia, não tem utilidade mais. Infelizmente. As pessoas acham que não tem serventia. Exatamente, mas é uma coisa sensacional. Eu estava conversando com meu pai esses dias, né? Eu falei assim, e não é que dá mérito pro inimigo, não é isso, mas ele é muito articuloso, né? E ele tem articulado as coisas muito bem, inclusive. Porque, assim, como que você mata uma geração? Cortando as expectativas. Então, as pessoas não têm mais expectativas de um futuro, e aí elas começam a trabalhar que nem louco, porque ela não tem mais expectativa, então minha saída é o quê? Trabalhar. Então, eu vou trabalhar. Aí, trabalha 24 horas. Aí, chega em casa, está estressado porque trabalha num trabalho que não gosta, né? E está estressado, aí vai falar, não quero falar com você, não, agora eu quero descansar. Não, que eu não quero... Não. E começa a se isolar. Porque falta o contato. Eu sou muito da pessoa que gosta de abraçar. Quem me conhece sabe. A gente até... Quem foi que esses dias a gente se cumprimentou com um beijo no rosto e falou assim, nossa... Foi o Dan. Não, acho que foi o Isaías, não foi? Não, é que aí depois o Dan também tava, né? Que daí a gente deu um beijo no rosto. Eu falei assim, não, a gente tem esse costume de se abraçar, dar um beijo no rosto e tal. Né? Não, foi sem querer que eu ia cumprimentar a Kédia e tal. Daí a gente falou assim, não, mas não tem problema se dar um beijo no nosso rosto. Não tem problema nenhum, isso é carinho. Daniel, respeito, né? É respeito. O inimigo tem tirado essas coisas. Por quê? Para esfriar o amor das pessoas. Porque ele sabe que se as pessoas tiverem um contato... O amor de muitos se esfriariam e realmente está acontecendo. Então, eu gosto de demonstrar amor, carinho, de abraçar, de estar do lado, essas coisas, porque as pessoas precisam se sentir importantes para que elas voltem a ter expectativa de vida por causa de mim, não, por causa do Senhor, que é o que a gente tem tentado transmitir para os jovens e que tem dado certo com alguns, né? Não todos, mas tem dado certo, que é o quê? Transmitir o quê? A expectativa de vida em Deus. Eu estava conversando hoje com o pessoal, eu tenho passado um perrengue danado, a avó sabe da história, mas Deus, ele é muito bom. Eu falei assim, só que nenhum dos dias eu acordei assim, poxa, Senhor, por que isso? Ah, não. Pelo contrário, eu sempre acordei muito feliz com Deus e com expectativa de vida. Por mais que ficava triste por causa dos problemas, a gente fica. Mas jamais eu pensei em desistir ou falar, não vou mais servir a Deus, porque não... Não, cara, minhas expectativas de vida estavam 100% nele. Tanto que eu tive muita dificuldade para pedir
que a avó tinha me ensinado para pedir valores exatos para o Senhor, eu tive muita dificuldade, porque todas as vezes que eu ia pedir, ou eu não me achava digno, ou eu, tipo, Deus me tomava de uma tal forma no meu quarto, lendo a Bíblia e orando, que eu esquecia de pedir depois. Só que depois eu falava assim, não, é importante, eu tenho que especificar, Deus, Ele conhece as minhas necessidades, mas a avó tinha ensinado, né? Importante, especifica para Deus, ó, é X que está acontecendo. Se for a sua vontade, Senhor, por favor, entra com a providência e tal. Mas eu sempre tive a expectativa de poder, tipo, acordar e falar assim, poxa, Senhor, obrigado, eu tenho mais um dia de vida para poder, sei lá, vir ficar com a minha esposa e trabalhar, ir para a igreja, rever meus amigos, né? Eu sempre tive essa expectativa. Ontem foi um dia fantástico para mim, porque eu vim de uma semana assim, muito turbulenta, né? Eu falei assim, hoje eu não vou sair de casa, né? Aí mas minha família vai fazer um almoço lá. Eu falei assim, eu não vou sair de casa. Aí eu falei assim, você quer ir? Pode ir, não tem problema nenhum, eu vou ficar em casa. Aí fiquei em casa, aí ela saiu... Precisava de um tempo de mesa com você. aí ela foi com a família dela, aí eu peguei o meu violão, fiquei lá no meu quarto a tarde todinha. Eu estava assistindo a Marcha para Jesus na sala lá, só que quando eu fui ver, eu já estava com fone de ouvido aqui, o violão, e comecei a adorar ali. Quando a Daça chegou, ela... Você está aí até agora? Sim, eu estava. Então, era maravilhoso. Era um tempo que eu estava precisando ter com Deus, porque por conta dos dias corridos, eu não tive esse tempo suficiente. Não é que você tem que ter 5 horas com Deus. Não é nada disso. Mas é que eu queria ter mais tempo com Ele. E quando eu tive, eu aproveitei. Sim. Né? Porque a minha expectativa de vida está baseada nele. Então, o que o inimigo tem roubado das pessoas, acho que é a expectativa de vida e o amor. Né? O amor pelo próximo, o carinho... Né, que faz as pessoas se esfriarem. Hoje as pessoas são mais duronas, sim. Não aceitam mais correção, não aceitam mais nada. Porque as pessoas têm dificuldade de abraçar, velho. Exatamente. É interessante essa sua experiência, Vinícius, porque algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas consigo mesmo. É verdade. Né? Então, o momento, como você colocou, o momento de mesa, eu comigo. Eu comigo. Eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. E é um momento que realmente Deus faz coisas, desde que você abre o seu coração, sim, Deus faz. Esses dias eu estava fazendo um discipulado, eu faço discipulado com mulheres, né? Eu estava fazendo um discipulado e eu falei uma coisa que... Eu sei, eu uso para mim, mas eu nunca tinha falado do jeito que eu falei. E ela ficou emocionada, começou a chorar, né, e ria ao mesmo tempo, né? Aí eu falei, será que a pessoa não sabia disso? Você fala, nossa, as pessoas não sabem de coisas tão simples. Porque às vezes eu já acordo mal. Eu falei assim, eu não acordo mal. Eu não acordo mal. Não? Por que você não acorda mal, Leila? Eu não acordo mal pelo seguinte, está escrito no Salmo assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. No mesmo está escrito, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, né? Eu falei assim, olha, eu vou abrir o olho, em pé dentro do meu quarto tem bondade e misericórdia me esperando levantar. Aí, o que eu faço? Antes de levantar, eu oro, né? E falo, bondade, misericórdia, apóstolo, vamos lá. Trabalhem aí, porque eu vou precisar de muita misericórdia, muita bondade, né? Aí ela começou a rir, chorou. Eu falei assim, você não faz isso? Ela disse, não. Eu falei, então começa a fazer. Ou seja, as pessoas, coisas tão simples, como simples num sentido até meio... que não combina, mas você ficar a tarde todinha de um feriado dentro de casa com o seu violão, quem estava dentro desse quarto? Você e Deus. E o Espírito Santo de Deus, Jesus, Deus, estava todo mundo junto lá, e um monte de anjo em volta, né? Ouvindo a sua adoração, e Deus se faz presente quando nós estamos sozinhos, né? Então, às vezes é isso, eu sento na mesa sozinha, às vezes o Daniel não está, eu sento na mesa sozinha. Puxa vida, eu devia fazer isso mais, porque realmente a gente não senta sozinho. Deus tem essa forma de sentar. Quando você senta na mesa e o outro senta do outro lado, qual a primeira coisa que a gente vê? Os olhos da outra pessoa. Olhar, olho no olho, hoje em dia está difícil, porque as pessoas não têm mais tempo de sentar e olhar para você quando você está falando. A pessoa está aqui assim. Está falando, vai lá, vai falando aí que eu estou prestando atenção. Não está respondendo, está fazendo, está fazendo. Isso não é um tempo de comunhão, né? Quando você senta e olha.
né? Você fala, puxa vida, você está triste com alguma coisa? Estou vendo que você está um pouco triste. Aí conversa, e tudo muda, né? Sim. Mesmo é um negócio fantástico. Né? Nós fomos na casa de uma... Eu fui para a igreja jogar basquete com os meninos dos jovens. Uhum. Eu falei, cara, eu tenho que sair 9 horas porque surgiu um compromisso de última hora e faz tempo que eu não vejo o pessoal e eu vou na casa deles. Não, beleza, saí. Fui chegar em casa, era 4h30 da manhã. Pois é, A gente foi na mesa e foi conversando e falando coisas da Bíblia e falando, pô, essa passagem aqui é tal coisa, não, essa passagem aqui eu entendo tal coisa e tudo mais. Então, tipo, você vai conversando e aí depois a gente falou, cara... Aí na hora que a gente olhou, nossa, 4h30. Aí a pessoa falou assim, não, mas calma aí, espera mais um pouquinho, ó, daqui a pouco vocês estão vendo o sol nascer aqui, aí vocês vão embora. Eu falei, não, tem que acordar cedo daqui a pouco. Mas, cara, é isso, as pessoas não têm mais esse tempo. As pessoas não sentam mais à mesa para poder falar assim, cara, faz muito tempo que a gente não conversa. Que seja para falar de futebol, que seja para falar de alguma coisa, mas você vai acabar falando daquilo que é o mais importante, que é Jesus. Exatamente. Você vai pensar que você vai falar de futebol, mas a gente já tentou muitas vezes de falar de futebol e a gente não consegue. A gente acaba falando, a maioria das vezes, 3 horas, 4 horas da Bíblia. A gente até consegue. 10 minutos de futebol, 5 horas de Bíblia. Mas não é porque nós somos mais cristãos, não é porque a gente lê, mas não é por causa disso. É porque é uma coisa que queima dentro de nós, que fala mais alto. Não é futebol que queima dentro de nós, mas é a chama do Espírito Santo que queima dentro de nós. É o mais importante na nossa vida. Né? E você fala daquilo que você está cheio. E a Leila falou sobre algo, sentar sozinha na mesa, que deveria fazer mais. E ontem foi um dia bacana para mim também, por conta desse momento que eu tive com o Espírito Santo, e eu também tive o privilégio de ficar quieto e ouvir. Sim. Porque a gente só fala, mas espera aí, eu estou falando sozinho, eu não vou deixar Deus falar nada para mim, entendeu? Eu não vou ouvir a voz dele, porque a gente vai lá, não, Senhor, porque eu estou te pedindo isso, aquilo, amém, já levanta, tchau. Espera aí, você conversou sozinho, a outra pessoa não está aí para te responder, entendeu? Mais ou menos isso. Então, quanto tempo tem faltado da gente sentar na mesa com Jesus e falar assim, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Exatamente. E ficar quieto. Sabe? Tem hora, tem momento que é momento da gente... Pô, peraí, deixa eu ficar quieto, Jesus vai falar agora comigo. Porque, assim, as pessoas falam assim, nossa, mas como que é? Você escuta uma voz do Deus da Record? Oh, Vinícius, que Nossa, como de trovão. Não, mas ele fala ao nosso coração. Ele fala ao nosso coração e você sabe quando vem dele. Eu tenho uma experiência, né? Eu tenho várias a respeito disso. Você falou que tem gente que abre a Bíblia para ver se o que Deus fala, né? Foi e se enforcou, né? Como disse o meu tio lá, o tarô bíblico. Né? O tarô bíblico. É o tarô bíblico. Eu tenho uma forma que Deus fala comigo. Depois que eu oro um tempo, eu abro a palavra. Eu não ensino ninguém a fazer isso, porque isso é uma coisa que é minha, particular. É assim que Deus fala comigo. Então, eu uso, não é todo dia, não é todo momento, porque, assim, você fica dependendo disso. Mas eu vou orar e eu vou com a minha Bíblia, que depois eu leio alguma passagem e tal. Mas já teve muitos momentos em que foi muito incrível. Eu estava passando por uma situação, como responsável, como líder na igreja, uma situação muito difícil, né? Que tem momentos que você fala, Deus, o que eu falo para essa pessoa? Me diz o que eu falo. Estava um momento bem complicado. Aí eu tirei um momento para mim, para eu orar só por mim mesmo, pela minha situação. Orei, chorei, ajoelhei, levantei, andei, sentei. E teve um momento que eu falei, Deus, agora, por favor, fala, porque eu já falei demais. É uma coisa de mulher, né? Já falei muito, já coloquei tudo, o Senhor já sabia tudo antes de eu falar, mas Deus quer nos ouvir, né? E aí eu segurei a minha Bíblia, fechei os meus olhos, é assim que eu faço. Eu falei, Deus, eu estou carente. Isso é coisa de mulher também, você sente isso? Não, não é só mulher, não. O homem também fica carente, sim. E eu estava assim, carente de um amor mesmo. Mas era algo diferente, né? Eu tenho o amor do meu marido, que cuida muito bem de mim. Eu estava precisando de algo mais. E eu orei ali, chorei e abri a Bíblia. E caiu assim. Ó, amada minha, esposa minha, querida minha, que é lá de Cantares. Não precisava falar mais nada, Deus. Já entendi. Né? E Deus fala assim também ao nosso coração, a respeito desse amor. Calma, estou aqui, te amo, estou cuidando, não sei o quê. Então, eu não estava na mesa nessa hora, mas é esse parar
ter esse momento sozinho com Deus, né? Você tem esposa, o Rafael logo vai ter uma futura, já tem uma futura esposa, né? E então a gente tem que experimentar esse solteiro também, lógico, esse momento que é único a vida inteira, é um único a vida toda, porque é único, cada um é diferente do outro, né? E aí você ouve Deus falar. Foi o que você experimentou, né? É o entrar no quarto, fechar a porta. Fechar a porta do seu quarto e em secreto. Aí as pessoas falam assim, qual que é a receita de bolo para... Cara, não existe uma receita. Cada um tem o seu particular com Deus. Cada momento é diferente. A minha forma é meu violãozinho, aí eu deixo sempre a Bíblia na frente também. Sim. Eu não sou que nem a avó de orar e abrir a Bíblia, não. Eu sou o contrário. Eu vou com o violão primeiro, abro a Bíblia, depois eu finalizo o coração. Sim. Cada um tem sua particularidade com Deus. Sim. Não existe uma receita de bolo, que Deus vai te ouvir só se você lavar o copo 10 vezes e ir lá encher de... Não tem. Exatamente. E cada filho é diferente, né? Sim. Nós somos todos diferentes, com sentimentos, formas diferentes, e Deus supre totalmente, completamente a cada um. Exatamente. Que busca, né? Exatamente. Vocês estavam falando isso sobre a questão do que o inimigo vem tentado fazer na vida das pessoas, de, né, tirar o tempo, de fazer com que as pessoas não tenham mais esse tempo de mesa e tudo mais. Eu achei legal quando você falou, Leila, a questão de algumas pessoas que não conseguem nem ficar sozinhas, né? A gente vê, por exemplo, jovens hoje que não conseguem ficar sozinhos, porque começam a ter ansiedade, começam a ter crise de pânico. E tudo mais. Teve uma pessoa no trabalho que a filha dessa pessoa, uma amiga dela, se suicidou, e a mãe assim ficava desesperada, com medo de deixar ela em casa, de falar assim, capaz ela ir lá e fazer a mesma coisa também, né? E eu vejo isso assim também, o inimigo vem muito assim na vida dos jovens, e hoje acho que é um desafio gigantesco da gente conseguir falar para as pessoas de Jesus e delas acreditarem, né? De tipo, isso aí foi uma invenção, como a gente teve alguns convidados aqui que falaram, isso aqui é um conto da carochinha e tal. Como que você lida com isso, Leila? Como que você vê isso? De como você falar com um jovem hoje? Tem duas situações aí complicadas. Jovem não gosta de ouvir velho. Apesar que a Bíblia fala que o velho, ou a mulher mais velha ensine a mais nova, jovem tem muita dificuldade de ouvir velho, porque eles acham, por tudo que eles aprendem fora, que o que é velho é ultrapassado, o que é velho é descartável. O velho está gagá, né? Então, é muito difícil a gente encontrar um jovem que queira ouvir. Mas, mesmo assim, a gente fala. Não dá para não falar, né? Eu e Daniel lidamos com alguns jovens, às vezes, dentro da igreja, às vezes fora da igreja. E jovem não é só o solteiro, às vezes é o casado também que é jovem, né? Eles acham que eles sabem tudo, né? A grande maioria acha que sabe tudo e que não precisam aprender mais nada, né? Então, fica complicado de você lidar com isso. Mas tem aqueles que estão tão desesperados da vida, pensando em suicídio. Eu já recebi telefonema, diz assim, olha, só estou te avisando que eu vou me matar. Falei, mas por que você está me avisando? Por que você ainda não fez? Você precisa avisar? Você entende que aquilo é um pedido de socorro. A pessoa não quer fazer aquilo, mas é uma forma dela chamar a atenção. E a gente tem que estar atento ao que ela está falando, porque nesses entremeios das palavras tem um pedido de socorro. E a gente vai. Já saímos de casa correndo de carro para ir impedir alguém de se matar, né? E é muito gostoso quando você chega e a pessoa está tão desesperada que você consegue, com uma palavra, derrubar tudo aquilo que o inimigo armou em volta dela, para ela não ouvir. Porque, realmente, quando a gente vai nesse propósito, Deus vai na frente, o Daniel está dirigindo, eu já estou orando, o Daniel está orando, e a gente chega lá com tudo pronto já, com tudo preparado. E aí, realmente, aquela pessoa acaba se rendendo, né? A gente tem várias situações assim que a gente já viveu.
é difícil contar, porque, de repente, as pessoas vão se identificar, então, são coisas que a gente guarda. Mas, na grande maioria dos jovens, Rafael, eles acham que velho já está precisando se aposentar e parar, né, de falar, porque é lógico que o jovem também tem o que falar. É lógico que o jovem convertido em Cristo, ele tem coisas para falar, mas ele não tem uma experiência de vida ainda. Eu acho que a experiência de vida ela tem que ser levada em conta também, porque, senão, para que a gente vive tanto? Para ficar guardado dentro da gente tudo que a gente conhece? A gente precisa falar, mas precisa ter quem queira ouvir, né? E tem sido semeada assim, no meio do jovem, até nas igrejas. Não todas, tem igreja sensacional por aí, igreja que realmente fala a verdade, que está moderna, mas na medida certa, porque tem modernidade que precisa ser aproveitada, né? A gente está tentando fazer algumas coisas, né, da modernidade para a nossa igreja que vai beneficiar todo mundo, né? Na pandemia, isso foi sensacional, poder fazer uma pregação em casa, gravando, e os meninos lá colocar para todo mundo ouvir. Isso foi uma modernidade muito boa. Mas, na grande maioria dos jovens, é difícil você encontrar alguém que queira ouvir, sabe? Porque falar, a idade que você tem, você vai falar para mim isso, vai falar isso, você não vive o que eu estou vivendo. Não, eu não estou na mesma época, você está vivendo coisas que eu não vou viver, porque eu estou em outra fase, né? Eu não vou entrar dentro de um lugar para trabalhar. O meu trabalho é em outro lugar. Mas eu trabalho também. Você pensa que eu não trabalho? Então, o meu trabalho também tem um valor. Então, dentro do meu trabalho, eu posso te falar isso, te falar isso, te falar isso e tal. E muitos se rendem, sim. Mas tem esse conceito, Rafael. O jovem acha que as coisas velhas ficaram para trás. Sim. Eles entendem isso desse jeito. E hoje o que é recente já está ficando velho. Sim. As coisas estão se atualizando muito rápido. Que é de 5 anos para trás já a informação que não vale mais. O próprio jovem não está conseguindo acompanhar. Não consegue, exatamente. Acho que isso explica um pouco também a questão de ansiedade e tudo mais. Sim. É muita informação. É muita informação. Muita informação e muita desinformação. Porque eles estão se abastecendo de toda a informação que o mundo dá e que, para o que eles trabalham, estudam, é necessário para que eles possam aprender, mas a desinformação bíblica, né? Aquilo que realmente é vida, não está sendo divulgado do jeito necessário. E a gente que busca fazer isso, vamos continuar fazendo. A gente vai falar tempo fora de tempo, com quem quer ouvir, com quem não quer ouvir. Eu tive uma experiência legal de mesa. Estou lembrando um monte de coisa. Fica à vontade. Eu estava fazendo um discipulado em casa com uma moça, e foi um tempo tão bom da gente sentar e falar da palavra, e instruir, corrigir e tal. Aí, de repente, eu falei assim, nossa, eu estou com uma fome. Ela falou... Eu falei, você também, né? Ela estava na minha casa, ela não queria falar que estava com fome, né? Você também, né? Ela disse assim, Eu falei assim, vamos fazer uma coisa? Vamos orar primeiro, vamos encerrar isso aqui, e vamos sair comprar uma pizza? Ai, vamos, né? Mas a gente orou tanto tempo, que quase que não deu tempo de chegar lá na onde a gente ia comprar pizza, né? Foi numa padaria, que nós fomos buscar uma pizza. Aí nós oramos, mas foi uma manifestação do Espírito Santo tão maravilhosa, que eu nem estava lembrando mais de fome, né? Só estava nós duas. Quando é uma mulher, o Daniel sempre deixa a gente à vontade, né? Aí, acho até que ele tinha saído fazer uma visita. E nós oramos ali, mas foi uma visitação do Espírito Santo de Deus tão assim maravilhosa. Sabe assim, acho que até o nosso rosto estava brilhando. Aí pegamos o carro, né? Peguei o carro, nós fomos lá na padaria buscar, eu tinha ligado, né? Pedindo, e daí a gente ficou orando, falei, daqui a pouco eu vou buscar e tal. Quando nós entramos na padaria, quando nós pusemos o pé na padaria, assim, entramos na porta, assim, nós duas juntos, olha, diante de Deus eu estou contando isso. As pessoas que estavam no balcão viraram e olharam para nós. Todas elas sorriram. Aí eu fiquei olhando aquilo.
Aí ela olhou para mim assim, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Eu olhei, né? Estamos vestidas, estamos, né? Aí nós entramos, encostamos no balcão, um estava lá, outro estava aqui, os dois vieram no balcão. Pois não. Eu falei, o que está acontecendo? Aí, assim, foi assim, as pessoas olhando para nós e sorrindo. E sorrindo. Aí eu falei, uau, eu acho que nós estamos brilhando. Eu falei, o nosso rosto está brilhando, né? E assim, mas foi uma coisa tão incrível dentro daquela padaria, sabe? Que a gente sabe, a pessoa do caixa, pois não, você quer, sabe? Eu nunca vi isso naquela padaria, eu costumava ir lá. Aí saímos, entramos no carro com a pizza na mão, mas a gente ria tanto, mas foi assim uma alegria. Eu falei assim, o que é que viram em nós? Aí, quando nós chegamos, né, estava uma fase meio difícil, eu comprei a pizza mais em conta que tinha lá, sabe? Quando nós chegamos em casa, que nós abrimos, gente, não era a pizza que eu comprei. Acho que era uma das mais caras que tinha lá no cardápio. Eu falei, não, deram errado. Deram a pizza errado. E liguei na hora para a padaria. Falei, olha, eu fui aí, comprei uma pizza, tal. Quase que eu falei, aquelas duas que vocês ficavam sorrindo. Mas não falei. Eu falei, olha, a pizza veio errada. Eu falei, o que eu faço agora? Alguém vem buscar, eu tenho que ir voltar? Eu disse, imagina, fica tranquila, aproveita dessa pizza aí. Aí nós comemos, claro, né? Mas eu falei assim, que experiência. Entramos ali na mesa e começamos a lembrar do que nós passamos antes de ir na padaria. Por que todo mundo sorria para nós, né? E tal. Foi uma experiência muito boa essa. Uma pizza dobro do preço. Aí, ó, que demais, tá vendo? Papai presenteia. Você vê os detalhes, né, que Deus faz. E é isso, né? Transmitir, é isso, é a presença. É onde Sim, a gente... são presentes. Vocês não falaram nada. Hã? Vocês não falaram nada. Não, nós não abrimos a boca, só pedindo a pizza. É. Vim buscar tal pizza. Glória a Deus. Não Glória falamos a Deus. nada. Glória a Deus, glória a Deus. Leila, queria fazer uma última pergunta para você, e a gente já caminha para os finalmente aqui. Vai ter que ter o próximo. Vai ter Aí também que ter. acho que nem metade. acho que Tem que ter está a muito parte dois. curto. Aí, conversou nem metade. Tem que ter a parte 2. Sim. Queria fazer uma pergunta que a gente já fez para algumas pessoas. Como que a gente falou um pouquinho sobre isso, claro, nesse episódio, mas sobre a igreja brasileira. O que você vê os próximos anos da igreja? Como a igreja tem se comportado? Se a gente está indo no caminho certo? Ou se não, se a gente precisa voltar e olhar para algumas coisas? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Polêmica. Bem polêmico. Hoje Perigoso. foi perigoso. É bem perigoso isso. É nada. Mas você tira de letra. A gente está precisando de mais visualização. A gente gosta de polêmica. Sabe, eu penso que nós temos envergonhado o Evangelho de Cristo. Nós, de um modo geral, como igreja, tem tido alguns escândalos que para o mundo é normal, mas para nós não. Nós não somos melhores do que nenhum brasileiro. Nós não somos melhores. Todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Mas, como igreja, tinha que ser transparente, aparecer as nossas qualidades, a verdade de Cristo, não certas coisas que têm aparecido. Nós não somos responsáveis uns pelos outros, no sentido ministério. A palavra de Deus fala assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e a minha face buscar, Se converter dos seus maus caminhos. se converter dos seus maus caminhos, eu sararei. Eu acho que é isso que falta no nosso Brasil. Todo mundo fala assim que o Brasil é o celeiro e do avivamento, de missionários. Não sei mais, porque não tem se posicionado, sabe? Não tem se posicionado. É lógico que nesse Brasil todinho tem gente muito séria. Eu conheço várias,
apesar de conhecer poucas, conheço várias pessoas assim, né, do nosso relacionamento, que são muito sérias na obra de Deus. Mas tem alguns que abrem ministério para o seu próprio sustento, para a sua própria riqueza, prosperidade. Eu vejo muitas pessoas prosperando, mas não o povo. Alguns ministérios prosperando. E nós não fomos chamados para ficar ricos. A Bíblia fala que nós somos servos uns dos outros, né? E alguns... Eu fui num evento, eu vou falar isso. Eu fui num evento, eu e Daniel fomos num evento que era o dia todo. E foi muito bom, nós aprendemos lá bastante coisa. Mas, no final do evento, parece que tirou de mim tudo aquilo que eu tinha aprendido durante o dia, que nós ficamos o dia todo. Ouvimos pastores do Brasil, ouvimos pastores da África, né? E outros lá. Foi muito bom. Durante o dia, nós fomos ministrados por um pastor de fora, que ele ficou junto com a gente ali, falou um português até meio arrastadinho, mas completamente fácil de entender. Quando foi à noite, que aí lotou o local, porque as pessoas que estavam trabalhando foram só na parte da noite, ia ter uma palestra com ele de novo. Eu falei, nossa, eu gostei tanto do que ele falou, foi tão bom para mim, eu vou ouvir mais agora ele falar. Aí, de repente, ele subiu um outro junto, e ele começou a pregar em inglês e o outro na tradução. Eu falei, ué, estranho. Didi, ele falou em português, por que agora precisa de tradução? Ou seja, o que você entende disso? Tinha que ter um diferencial. As pessoas precisavam ouvir que ele, né, é de fora, mas ele fala português. Por que ele não falou? Por que a noite foi diferente? Por que teve todo um auê em cima da parte da noite? E isso acontece direto. Não foi só aquela vez. E lá nós recebemos uma oferta. Não é uma oferta financeira. Sabe qual a oferta que nós recebemos? Vocês estão começando, vocês aí estão pequenos ainda. Eu não vou comentar a igreja que foi, porque não é esse o meu objetivo. Mas, assim, pastor, nós te mandamos não sei quantas cadeiras, nós te mandamos um salário mensal, nós te mandamos não sei o quê, você só troca o nome da igreja. Então, isso é a igreja brasileira. Entendeu? Um modelo de negócio. Exatamente. Cristo ficou em segundo plano. Empresa. Olhe lá se tiver uma empresa. Então, o nosso ministério não está à venda. Ele não é nosso. Nós recebemos da mão de Deus. Como que você vende uma coisa? Como é que você vende o que não é seu? A parábola dos talentos. É isso. Então, entendeu? Não é nossa. A igreja brasileira, o bom para nós é que não é toda que está corrompida. Não é toda a igreja brasileira que está corrompida. Existem fiéis, que são os que Deus vai usar daqui para frente, porque, eu vou informar vocês não têm tanto tempo como eu tive, porque muito breve Jesus volta. Entendeu? E a minha mãe, antes de falecer, ela orava para passar pelo arrebatamento. Ela disse, Jesus, eu não queria passar pela morte, eu queria passar pelo arrebatamento. Minha mãe orava assim. Um dia eu olhei para ela e disse assim, você está com medo de morrer, hein? A minha mãe fala assim, não vou morrer, eu vou ser arrebatada. A minha mãe já faleceu há 16 anos e até agora não aconteceu. Agora eu estou fazendo igual a minha mãe, tá? Eu achei legal o que ela fez naquela época, eu achei engraçado, mas agora eu estou fazendo igual. Mas a igreja, Rafael, ela tem fiéis ainda. Tem os fiéis que Deus está encontrando, né? Os fiéis, e são esses que Deus vai usar. Aqueles que se dizem chamar pelo nome de Deus vão ser figurantes, né? Infelizmente, eles vão corromper alguns. Mas aquele que conhece
que lê a palavra, que come essa palavra aqui, eles vão Vai entender ver a e vão... diferença é aquele que serve e o que não serve. Exatamente. Vão ver a diferença daqueles... O mundo vai ver a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Então, a igreja brasileira, ela... Não sei se acorda, não. Mas muitos estão muito acordados e buscando fazer a vontade de Cristo do jeito que Cristo disse que tem que ser feita. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguma pergunta aí? Alguém pede encerramento? Bom, se a gente não tiver mais pergunta, Leila, a gente queria Amém. agradecer sua presença aqui mais uma vez. Brilhou a nossa mesa, como no dia da padaria. O cabelo branco brilha. Para nós foi uma honra, assim. Amém, muito É sempre obrigada. A maravilhoso, honra é assim, minha. sentar Honra para pra conversar com você, tanta coisa que a gente aprende juntos, né? E a gente tem, como você já bem sabe, né? A gente sempre prepara um kit aqui para os nossos convidados, né? Amém. Esse bem. kit ele tem um propósito, né? Que a gente sempre fala para que O Daniel não deixa eu usar. não deixa. Mas você é diferente do dele. Sim, eu estou vendo. Eu penso que eu já não vi. Alguém que você discipula vai ter um tempo de mesa aí mais especial. Com então, certeza. Pode ser Deus com vai- neta, Muito se você obrigada. quiser. Muito obrigada. Não, com certeza. Você. Que Deus possa colocar no seu coração aquela Amém. pessoa que precisa ter esse tempo de mesa Sim. com você. Já E estou que- imaginando até. Que isso não possa ser um mero kit, mas Não. que ele possa fazer a diferença na vida Faz de uma pessoa. diferença, com certeza. Todo Verdade, momento eu vou me lembrar do que eu passei aqui com vocês. Viu? Amém. Muito Amém. obrigada. Glória a Deus. Muito obrigada. Recadinhos da igreja? Isso. Vó, olha para essa câmera aqui, aí você dá os recadinhos de dias de culto de oração, endereço, como... sim. essas coisas, tá bom? Amém. Comunidade Evangélica Senhor dos Exércitos, Avenida Presidente João Café Filho, 2209, Barra Assunção. Temos um culto de oração na terça-feira à tarde, às 14 horas, mais mulheres. Vamos começar, nesta terça-feira, um curso que eu costumo dar lá na igreja, se chama Sarando as Feridas da Alma. Então, algumas mulheres vão passar por esse processo, né, de sarar, né, e de ficar mais forte em Cristo. Então, terça-feira, às 14 horas. Quinta-feira, culto, às 20 horas, vamos começar a estudar Apocalipse, Eita. o fim de todas as coisas, né? O fim, mas o começo de O coisas fim, novas, né? o fim para uns e começo para outros, né? Então, de quinta-feira, 20 horas, e os cultos de domingo, às 18 horas. Isso aí. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Então é isso aí. É isso. Vocês dois agora vão os recadinhos aí, vai. Vamos ver se vocês aprenderam. Você acha que Vai, Cauê, vai. Para onde que eu olho? Para cá? Pra cá. Quero falar com você. Você já sabe, né? Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no Spotify. No Instagram e no Facebook você vai lá, comenta, compartilha. No YouTube você vai lá, comenta e ainda ganha? Ganha oração. Ganha oração. Você tá ligado. Então, você ganha oração, mas, cara, a gente brinca assim, mas o que a gente está fazendo não é brincadeira, é sério. Porque as coisas de Deus ela é feito com ordem e decência. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu comentei uma coisa com uma pessoa esses dias, e ele falou, cara, por que vocês estão fazendo isso? Eu falei, a gente só está fazendo isso porque tem lugares que nossa voz não pode chegar, fisicamente. Mas através da modernidade Que ajuda. ela pode chegar em muitos lugares. A Leila comentou que ela chegou em Miami. Nós não imaginávamos isso. Pois é. Então, E tem dado fruto. e tem dado frutos. Então, o seu compartilhamento, a sua curtida lá é muito importante. Não porque nós vamos ganhar dinheiro com isso, porque o Rafa trabalha, o Vini trabalha, eu trabalho também. E nós não dependemos disso aqui. Nós brincamos até um dia que, cara, Deus, se permitir a gente trabalhar com isso, falando do amor dele, cara, seria uma coisa fantástica. O que a gente gostaria, se entrasse alguma coisa, é para poder melhorar. Melhorar as coisas ter aqui. umas, né? Câmeras, Sim, essas sim. coisas. Então, o intuito não é isso. O intuito é pregar o evangelho. O intuito é fazer jus à ordenança que Jesus deixou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, só comenta, compartilha que essa mesa possa se expandir para outras pessoas. Que o testemunho da Leila, que o testemunho de outras pessoas que virão aqui, possa alcançar outras pessoas e ela possa falar, cara, eu fui curado através de uma palavra.
Eu fui curado através de uma oração, de um louvor. Esse é o intuito. Então vai lá, seu dedo não vai cansar, e se ele cansar, você liga para mim que eu mando uma pomada para passar no seu dedo lá, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você está patrocinando, os ouvintes. Os ouvintes, para você ver como que é as coisas. Mas ainda eu oro por você ainda, para que Deus restaure o seu dedo, para você continuar se tiver com dor no dedo, vai com o nariz mesmo também. Não tem problema. O importante é curtir. Então, vai lá, curte, compartilha, comenta, manda pro seu vizinho, pro seu amigo, pro cara da escola, pro cara da... Mas manda para ele, porque às vezes ele precisa ouvir de uma palavra. E às vezes essa pessoa está necessitando porque está com uma síndrome do pânico, está numa depressão, está numa situação lamentável. Nós vamos resolver o problema dela? Não. Mas nós conhecemos quem pode resolver. O autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, o seu compartilhamento, o seu like, o seu enviar para outras pessoas ajuda bastante a gente. E ajuda bastante a esse podcast chegar em outras pessoas. Então, segue lá que o like tá de graça. Não, e só para... Por que tem que dar o like? Por que tem que comentar, compartilhar? Gente, é algo óbvio, né? O YouTube, quando você curte, comenta, compartilha, ele entende que é um conteúdo relevante. E realmente o conteúdo que nós estamos trazendo aqui é relevante. Então ele começa a indicar para mais pessoas, né? Sem você precisar compartilhar. Né? Então, quando você curte, comenta, o YouTube, ou Facebook, Instagram, entenda como conteúdo relevante, e ele começa a entregar para mais pessoas, tá? Só por isso que nós pedimos, não é porque nós queremos ver lá, sei lá, cheio de likes, não é isso? Não. É para que esse conteúdo possa chegar em lugares, né, onde nós não conseguimos alcançar. Amém? Isso aí, maravilha, show de bola. Leila, obrigado mais uma vez. Obrigado. Posso pedir para encerrar de um jeito? Claro. Você ora pela gente para encerrar? Amém. Antes da avó encerrar, porque daí ela finalizando a oração, a gente já encerra. Vó, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui na mesa com a gente. Né, sempre é um prazer sentar com você, com o vô, porque você falou sobre jovens que gostam de ouvir, e não é porque eu sou seu neto para puxar saco nem nada, vocês sabem que eu gosto de sentar lá e se deixar eu e o vô, a gente fica horas e horas conversando e vai embora. Eu gosto muito de ouvir porque a gente aprende. A gente aprende. É muito legal porque... mas... que nem você fala assim, eu tô velha, tal, mas vocês passaram por muitas coisas que nós estamos passando hoje. A diferença, às vezes, é só os meios de comunicação, né? Mas os problemas são os mesmos, né? E a gente acaba aprendendo muito. Muito obrigado por este momento maravilhoso. Que possa ter a parte 2. Foi um privilégio mesmo. Foi um privilégio. E, com certeza, os problemas são os mesmos, de uma forma um pouquinho diferente. Mas não existe nada novo debaixo do sol, né? Amém. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Nós que agradecemos. Também sou suspeito para falar, porque eu ia ajudar o pastor na igreja, a gente ficava conversando do que a gente... Ele está sentindo falta disso, mas ele quer que você continue trabalhando. Então, eu mais conversava do que a gente fazia, mas eu sou suspeito de falar, porque eu gosto de conversar com os mais velhos, eu aprendo com isso. Eu aprendi a ser assim. Eu acho que nós três temos essa coisa em comum. Sim. Não é à toa que nós estamos na mesa. Então, obrigado, Deus abençoe. Amém. Que Deus continue dando sabedoria e discernimento para as coisas do céu. Amém. E que possamos desfrutar ainda de muitas mesas juntos. Amém. Amém. Gostei. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Aí nós vamos assentar com ele na melhor mesa de todos. Nossa, aí já pensou? Será que lá vai ter preferencial? Isso eu não sei. Não, né? Mas café eu tenho certeza que vai. Eu já falei que Deus criou café por minha certeza. causa. Amém. Se tiver fila preferencial lá, vai ser ótimo. Amém. Amém. Vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, que é o Deus da nossa vida, o autor da nossa salvação. Bendito seja o Senhor todo o tempo. Senhor, que nós possamos ser usados como instrumentos de poder e de autoridade no nome de Jesus na face dessa terra. Que muitos possam ouvir a Tua palavra através dessa modernidade tão maravilhosa, Senhor. Que muitos corações possam ser tocados, Senhor, através da nossa vida. E que venham a se converter a Cristo Jesus, receber a salvação, receber o batismo, Senhor, e ter o nome escrito no livro da vida, Senhor.
que nós possamos ser realmente instrumentos afinados à tua vontade, que o Senhor possa continuar usando esses jovens, Senhor, que se dispuseram a fazer esse trabalho e que eles possam ver muitos frutos, Senhor, através disso. Que o seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado a todos pela participação. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez Juntos na mesa. Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Glória a Deus.